Entrando aqui ao vivo com a gente. Vamos esperar um minutinho, que acho que tá sem som. Ninguém tá me ouvindo? Oi, Oi, tudo bem, Ademar? agora Tá me sim, tudo ouvindo? bem, doutor? Agora eu tô te ouvindo perfeitamente. Gente, o pessoal tá ouvindo a gente? Que eles estão colocando que tá Você sem tava sem áudio. áudio. Você tava sem áudio. Tava? Tava Ah, sem não sei áudio. o que aconteceu. E daí tudo caiu e voltou agora só. Ah, entendi. Oi, pessoal, boa noite. Tá todo mundo entrando, que legal. Gente, acho que a live de hoje vai ser super curiosa. Eu vou sair um pouquinho da minha praia, né? Que é a parte médica, condutas médicas, doenças e afins. E hoje vou trazer aqui uma pessoa que sabe muito do que vai falar pra gente, que é o Dr. Montoro Filho, Ademar Montoro Filho, advogado. Tá tendo bastante dúvida em questão de defesa do consumidor, algumas mudanças em diversas regras que aconteceram por conta da pandemia. Tá tendo bastante curiosidade e acho que ele vai poder falar para a gente sobre tudo isso hoje. Primeiro, eu queria te agradecer por você disponibilizar esse tempo aqui com a gente para tirar dúvidas, falar, trazer bastante coisa. E, por favor, se apresenta aqui para a galera. Bom, pode deixar. Primeiro, é um prazerzaço meu, tá, doutora Alice? Eu achei, na verdade, super interessante desde o dia que tu fez o convite para mim. E, na verdade, demonstra que você não está só preocupada contigo mesmo, sim com a população. Quando você quer esclarecer alguma coisa fora do seu trabalho, demonstra mais uma preocupação sua. Meu nome é Ademar Filho, Ademar Montoro Filho, igual a doutora Alissa falou. Eu sou atuante do direito civil, adoro vocacionalmente falando direito civil e penal, mas do direito civil, eu gosto muito do direito do consumidor e vara da família. Mas hoje nós vamos falar do direito do consumidor, algumas coisas que estão acontecendo recentemente. Mas antes disso, eu gostaria de verdade mesmo de te parabenizar, de dizer para ti que tu é uma excelente profissional, está se tornando uma referência em medicina em Foz do Iguaçu, e isso todo mundo sabe. Meus parabéns para ti que está chegando agora aqui em Foz e está com esse nome todo e não é à toa. Então, meus parabéns para ti e por essa iniciativa que você está fazendo hoje. Tá? Muito obrigada, doutor. Assim como eu vou te elogiar sempre também. Imagina. Obrigada. Vamos começar então. Recebemos Não, bora. bastante perguntas aí, bastante coisa interessante, né? O panorama aqui nacional e tudo isso, os números subindo, as coisas sendo canceladas, né? Na parte médica eu vi aí congressos e tudo mais, mas não só no âmbito profissional, férias, escola mudou, eventos que as pessoas tinham se programado, show, tudo isso foi sendo cancelado, alterado, sem data. Então, a primeira coisa que eu recebi sobre mudança de preço de produto. Isso eu acho que teve bastante na televisão, mas se você puder esclarecer de novo Claro. pra gente. Um exemplo, acho que o exemplo mais colocado na TV foi o álcool gel, mas teve outros produtos também. Na verdade, assim, o que, que acontece? O álcool em gel e a máscara foi o que mais todo mundo falou, certo? Só que depois, junto com o álcool em gel e com a máscara, teve algumas declarações, etc., por aí, de que o que ajudava paliativamente a tratar o coronavírus, etc., também era o paracetamol e a dipirona. Então, o paracetamol e a dipirona também teve o preço elevado nisso. Mas existe um grande problema, assim. Não é como que o consumidor ele faz para constatar isso, entende? Primeiro, basta quando o produto, você sabe que o álcool em gel custa R$ 3. Teve denúncias de que uma máscara para ser usada, ela estava custando R$ 50 em São Paulo, por exemplo. Uma máscara, sabe? Então, quando uma coisa é aviltante, é absurda desse jeito, primeira coisa que eu sempre digo para o consumidor, tire uma foto para que você consiga demonstrar que aquilo realmente está acontecendo. Porque o proprietário do estabelecimento, ele sempre vai negar. Tire uma foto, filme o estabelecimento, o nome do estabelecimento, o local onde você está e principalmente fale a data no vídeo ou na foto. Filme a pessoa que está te atendendo, fala, olha, hoje é dia 31 de março,
o álcool em gel aqui, que era para custar R$ 3, está custando R$ 25. E procure o seu direito. Vá atrás do Procon, por exemplo. Na verdade, assim, o Procon deve estar assoberbado de coisa, né, de assuntos, principalmente agora. Mas quando acontece isso, e se causar uma lesão para a pessoa, do tipo, olha, uma lesão mesmo, tipo, íntima, da pessoa que a pessoa se sinta mal, isso é dano moral. Isso é chamado de dano moral. Então é possível que o consumidor tome as atitudes, né, a respeito disso e que consiga, às vezes, até uma indenização. E que, inclusive, o estabelecimento pode ser multado, sabe? Então, mas não é só da máscara. Agora, na verdade, assim, as grandes empresas não estão mais fazendo isso. São mais ou menos, são os pequenos agora que estão fazendo isso, entendeu? Basicamente E era para ser o contrário, né? É uma coisa que tá a população inteira precisando a gente facilitar o consumo. Claro que a pessoa tem que ter o lucro, mas geralmente o teu preço base ele já inclui esse lucro. Não precisaria botar mais num momento de desespero que as pessoas precisam de um produto ou melhorar a compra, né? Mas o bacana é que, na verdade, assim, os grandes mercados mesmo, eles não estão mais fazendo, sabe? E, na verdade, até do que eu mesmo posso constatar como pessoa, não é somente as pessoas que chegam até mim, é que hoje em dia, assim, deu uma diminuída. É que todo mundo começou a estocar comida, começou a fazer, né, a comprar álcool em grande quantidade, e isso fez com que o preço fosse elevado, mas hoje tá mais normal. O que subiu mais o preço hoje da dipirona e do paracetamol, tá? Mas tende a baixar, com certeza. Com certeza. Com relação às passagens aéreas, teve uma pergunta que falaram bastante, né? Foi um assunto que teve bastante repercussão. Primeiro, as pessoas podem receber o dinheiro de volta, podem remarcar. Tem dúvidas, tanto na época da compra, parece, né? E também, assim, eu posso remarcar, mas eu posso remarcar para qualquer data, então? E se eu quiser remarcar para novembro, e novembro o preço for mais caro, eu tenho que arcar com esse valor a mais, porque mudou minha passagem agora? Então, tá tendo várias dúvidas nesse quesito. Tá, então, vamos lá. O governo editou uma medida, juntamente com a ANAC, certo? E todas as empresas aéreas. Foi feito um termo de ajuste de conduta, onde ficou caracterizado que quem adquiriu passagens aéreas anteriores ao dia 20 de março entram nessa regra. Qual é a regra? Se você quiser pedir o cancelamento, ou seja, a suspensão da sua viagem, você pode pedir sem custo algum. Então, por exemplo, puxa, eu ia viajar para a Itália, ia viajar para Roma, não vou mais viajar. Então, não vou, por questões óbvias, então eu quero cancelar minha passagem, que eu iria viajar no mês que vem, por exemplo, certo? Então, se eu comprei a minha passagem antes do dia 20, eu entrei nesse pacote. Eu consigo suspender sem custo algum. Acontece que, bom, eu comprei uma passagem de baixa temporada. Você vai poder voar em baixa temporada. Você não vai poder voar em alta temporada. Se você comprou um voo de alta temporada, você tem o teu direito. Não quero mais viajar. Tá me ouvindo? Porque tá travado para mim. Agora voltou. Tô te ouvindo. Não, porque tinha travado. Bom, eu quero ressarcimento. Eu não quero mais viajar. Com certeza, se isso acontecesse com todo mundo, ia quebrar todas as empresas aéreas. Então, o que aconteceu? O reembolso, o pedido de reembolso é taxado com as taxas de embarque, você vai pagar e você pode receber a diferença em até 12 meses. O reembolso você só recebe em até 12 meses. Caso contrário, o que todo mundo que é habitual de se pedir é que suspenda a passagem para que você consiga utilizar ela novamente. Para o mesmo trecho, inclusive. Entendi. Então, daí você não perde as taxas, tudo, e fica esse valor também por um ano. Isso, exatamente. Exatamente. Certo. O mesmo serve para hotel, porque quem viaja também paga um hotel. E muitas vezes a gente não paga o hotel, por exemplo, eu vou ligar no hotel. Hoje todo mundo entra lá, Booking.com, Expedia, são sites que já tem em português, são empresas internacionais. E daí eles te dão a opção, né? Você quer pagar um pouquinho a mais e ter o cancelamento grátis, você não quer? Houve alguma mudança na situação dos hotéis? Em partes. Na verdade, assim, muita gente se engana. O Booking não é internacional. O Booking tem sede no Brasil. O Booking tem sede no Brasil
E é corriqueiro o processo contra o Booking, certo? O Booking é uma empresa brasileira. Brasileira não, perdão. Tem sede também no Brasil. Ela não é brasileira, mas tem sede no Brasil. Então, assim, mas com relação ao Booking, todo e qualquer reserva que você fizer, tá? Se você fizer a reserva dentro de 7 dias, você pode cancelar. Ok? Isso anteriormente mesmo à pandemia. Reservei pelo Booking. Ah, mas lá tá dizendo que o cancelamento não é grátis. Tá errado. Se eu comprei pela internet, ou seja, se eu não fui no balcão do estabelecimento e reservei, eu tenho 7 dias para pedir o cancelamento. E eles são obrigados a cancelar. Certo? Bom, então assim, mas aí acontece que agora com a pandemia, todos os hotéis estão fechados. Então, peraí. Se mesmo que tenha passado os 7 dias por um decreto estadual, todos os hotéis estão fechados. Então, como que eu vou ser cobrado de uma coisa que eu não estou usando? Tá? Então, a restituição, neste caso, independentemente se você fez há muito tempo, aliás, é claro que se você fez a reserva, sabendo dos riscos atuais, é outra coisa. Por exemplo, eu mesmo comprei uma passagem aérea para o ano que vem para os Estados Unidos, com hotel incluído. Bom, eu acabei de comprar, eu comprei anteontem. É óbvio que eu sei que pode ter risco. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, essas medidas elas são feitas para quem adquiriu isso antes. Então, agora, quem adquiriu uma viagem anterior e tá com tô programado para viajar daqui, sei lá, em maio, junho, pode cancelar que não vai ter cobrança alguma. Mas vamos só para esclarecer mais uma outra coisa. Ainda que, fora de pandemia, fora de tudo isso, o Booking, e isso eu estou dizendo de entendimento jurisprudencial, de entendimento de juízes, né, de sentenças que são de casos parecidos. Quando a pessoa ela faz uma reserva pelo Booking, aquela reserva que não é reembolsável, e ela pediu cancelamento com algum tempo, por exemplo, 48 horas, ou algum tempo mínimo de espera, principalmente se for anterior a 7 dias, não é reembolsável. Pode entrar na justiça que você vai conseguir reembolsar. O que às vezes o hotel pode fazer é assim, poxa, eu deixei de reservar para outra pessoa, entendeu? Cancelou um dia antes, 2 dias antes. Pô, mas eu deixei de... Então, o hotel ele pode cobrar uma taxa. 30%, 20%. Mas ele não pode cobrar os 7 dias como se você tivesse reservado por 7 dias, entendeu? E se você não usou, ele não pode cobrar, porque isso é injusto. Mas uma taxa, ele pode te cobrar, mas não o valor total. Mas em época de pandemia agora, tá tudo cancelado e sem custo algum, com toda certeza. Tá? Certo. Porque uma das perguntas que eu recebi foi isso. Ok, eu pude cancelar minha passagem aérea. Mas o que eu faço com os hotéis que eu já estou pagando ou que eu já paguei? Mesma coisa. Até porque os próprios hotéis estão fechados, né? E no caso, assim, a pessoa ia para Europa em junho, início de junho. É daqui a menos de um mês. Não tem como você deixar isso... na situação agora, a gente não sabe se daqui a um mês vai estar todo mundo viajando. Eu acredito ainda que não. A Jennifer falou que tem 3 perguntas. Pode mandar, Jennifer. A gente vai estar anotando e vamos tentar responder todo mundo, com certeza. Certeza. Bom, dos hotéis... Doutora, uma outra coisa que eu achei interessante é que tem muita gente errando agora. Dizendo, a Copel, a Sanepar e não vai mais cortar água, luz, água nem gás. Bom, vamos lá. Tem um grande erro nisso que as pessoas estão confundindo, que eu acho legal também falar. Não sei se isso fazia parte ou não, mas eu vou te falar já que eu acho interessante. Primeiro que saiu um projeto de lei para que não cortasse o serviço de gás, luz e água. Tá? Isso foi um projeto para não cortar durante 180 dias. Isso não foi aprovado ainda. O que foi aprovado foi que não se pode cortar a luz. Mas tem muita gente confundindo não cortar a luz com não pagar a luz. Não confunda. O consumidor que utilizar esse prazo de 3 meses, agora, a partir de agora, desse mês de março, eu não preciso pagar 3 meses. Precisa pagar sim. A única coisa é que o governo está te dando 3 meses para você começar a pagar depois. Só que vai vir com 2% de multa e juros de 1% ao mês. Então, se você vai pagar uma multa de 2% e mais juros de mora de 1%. Entende? Então, tem gente que está achando que não vai pagar conta de luz durante 3 meses. Estou livre de pagar conta de luz. E não é. O governo só não vai... A Copel só não vai cortar a sua luz. E o mesmo não acontece com a água. Muita gente está dizendo, água e luz. Não, a água não entrou. A Copel fez esse acordo.
A luz, Ah, o papel. A Sanepar, ela não fez nenhum tipo de acordo assim. Pelo menos até agora eu não soube. E, assim, eu vejo diariamente. Tá? Vejo diariamente as atualizações, é por causa das entrevistas, etc. E clientes que estão perguntando, então, diariamente. Por exemplo, outra coisa. Hoje, dia 31 de março, hoje, saiu, né, um projeto de lei. Então, para as pessoas já ficarem mais atentas, que fazem faculdade, por exemplo, hoje saiu um projeto de lei do governo do estado do Paraná, de que o aluno que faz faculdade particular, privada, porque tem faculdade que está dando desconto, tem faculdade que não está dando desconto, mas eu não estou tendo aula, sabe? Então agora acabou de ser proposto hoje, às 11h56 da manhã, foi proposto um projeto de lei aqui no governo do estado do Paraná para obrigar todas as faculdades, as universidades privadas, ainda que seja televisionado, ainda que seja ensino à distância, tá? A fazer uma redução de, no mínimo, 30% da mensalidade. Então, pouca gente sabe disso. Então, até porque é de hoje, até porque é super recente. É um projeto de lei de hoje, do governo do estado. Então, para já a galera ficar sabendo, quem conhece, gente que estuda, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, tem universidade que, eu vou falar o nome, mas é a maior, não está dando desconto. Mas tem que dar desconto. Tem universidades pequenas, menores, que já estão aplicando esse desconto. Mas esse desconto tem que ser no mínimo 30%. É um projeto de lei que está para ser aprovado já. É outra coisa. Viu? isso é só faculdade ou entra para colégio? Por enquanto é só Então, o faculdade. projeto de lei diz assim, ó, instituições universitárias. Pelo que eu vi do texto. Agora, se vai, né, na hora de ir para aprovação, se vai ter alguma emenda e vai ser modificado, porque para mim, na minha opinião, agora como advogado, se eu pago o colégio do meu filho ou da minha filha, ainda que não seja universitário, mas eu estou pagando, ele não está tendo aula. E muito menos está tendo aula também televisionada, sabe? Né? Então, criança não está tendo, fazendo prova em casa. Então, acredito sim que deva entrar todo o ensino particular. Mas, a princípio, o projeto de lei era para universidades. Certo. Interessantíssimo isso. Eu não tinha ouvido falar ainda, gente. Novidade aí, notícia novinha. Exato. Vou parar um pouquinho para a gente responder essa pergunta da Jennifer. Ela mandou assim, ó. Vi que a Caixa está pausando quem tem empréstimos. Gostaria de saber se isso serve para qualquer empréstimo da Caixa? E se sim, essa pausa cobra juros por fazer isso? Não. Se eles estão propondo bom, primeiro que não é de toda instituição financeira. Começou com o Banco Itaú, na televisão, o Banco Itaú te dá 60 dias. Algumas outras estão entrando. Bom, isso não é uma medida governamental. Então temos que saber isso, não é uma medida governamental. Se não é uma medida governamental, é uma medida que é imposta pelos bancos, ainda que a Caixa Econômica ela seja federal, certo? Então, assim, ela vai suspender. Se ela está se propondo a suspender o pagamento, ela não pode cobrar juros sobre isso. Entende? Então, assim, é a mesma coisa. O Banco Itaú fez aí também tem que ver a proposta que tu for assinar lá. Tem que tomar cuidado, porque banco, infelizmente, banco é banco. Então, igual a Copel, muita gente confunde. Ah, não vou pagar a luz. Não, tu vai pagar a luz sim e com multa, né? Depois do tempo. Então, tem que ver, tomar cuidado com o que tu vai assinar. Porque às vezes a propaganda é enganosa, a propaganda tem letrinhas minúsculas, mas em tese, se a Caixa Econômica se propõe a suspender, então, se ela está suspendendo a possibilidade de pagamento, se ela está te dando uma oportunidade de você respirar, então ela suspende tudo, volta tudo como está o normal. Porque como que ela vai te suspender? Como que ela vai te dar essa pausa? Porque assim, ó, pela lei, se você fez um financiamento, um empréstimo, antigamente era assim, eu ficava devendo 3 meses, né? Isso bem antigamente. Ficava devendo 3 meses, daí quando o banco executava, eu ia lá e pagava 3 meses. Hoje em dia não existe mais isso. Se você fica devendo uma parcela, o banco pode te executar, inclusive as que vão vencer. As que venceram e as que vão vencer. Então, se o banco suspende por 30 dias ou 60 dias, ele tem que suspender tudo. Ele tem que suspender a operação financeira no total, porque senão ele pode suspender e ao mesmo tempo te executar. Não, entende? Então, assim, ao meu ver, cobrar juros sobre isso, se ele está te cedendo essa possibilidade, cobrar juros sobre isso é incongruente. Teria que dar uma analisada no contrato, se precisar, se for de Foz do Iguaçu, eu vejo para ti sem problema nenhum. Pega o contrato, se tu precisou disso, eu dou uma olhada sem problema. Mas, enfim, não poderia.
Ela até complementou aqui, e outros bancos também vão pausar. Você já falou do Itaú, né? E tipo parcela de carro, mas acho que parcela de carro não entra como empréstimo, talvez. Acho que teria que Bom, ser um anúncio por exemplo, específico para isso. na verdade, sim. Então, para valer para todos, tem que ser uma medida do governo, certo? Né? No mínimo, o Banco Central, uma resolução do Bacen ou alguma coisa de âmbito federal. Então, assim, cada instituição, nesse caso, é agora que eles vão usar o marketing deles para ganhar cliente. Eu olhei, por exemplo, eu sou correntista da Caixa Econômica. E, assim, nossa, já olhei e falei, ó, o Banco Itaú tá dando 60 dias. Você já acaba olhando diferente. Agora os bancos com certeza vão usar isso como marketing para atrair o cliente. Né? Então, assim, não são todos que vão fazer. Na verdade, eu acho que são bem poucos que vão fazer. Só se fizer mesmo essa medida de marketing. Mas não sei se todos estão fazendo. Não é uma medida do governo para que isso aconteça. Entendeu? Igual, por Entendi. exemplo, as universidades do estado do Paraná. São todas, não é de Foz. Então, não é uma medida do governo. É cada um que está usando o seu marketing agora para conseguir pegar o consumidor, né? Pegar como Entendi. cliente. Tem que ver com o seu banco específico, então, para Exato. analisar se ele está fazendo, já que não é uma igual as outras que a gente falou, que é uma coisa do governo e daí serviria para todas Exato. as instituições. Exatamente. Certo. Outra pergunta que eu recebi. Pacientes que tinham cirurgias agendadas, né? Quando você tem um convênio médico, você tem um prazo para ser gerada essa cirurgia, ser liberada. E saiu algumas normas da ANAC recentemente. Da ANAC? Ah, não. A ANS. ANS. Troquei, é o que a gente estava falando antes da Da parte ANAC. aérea. Vou falar da ANAC. É a ANS. E daí a ANS estendeu esse prazo. Eu acho importante reforçar que isso é uma norma nacional. Eu não E sou por isso as correntista do cirurgias Sicredi. Desculpa, seletivas. Forge. Eu não sou correntista do Sicredi. Teria que ver lá, que foi uma pergunta agora ali. Eu não sei do Sicredi. Ah, Tá? joia. Diga, doutora. Perdão. Vai. Com a extensão de consulta, Ah, tá. dos convênios, Aham. cirurgias, o que você tem a dizer pra gente? Para Bom, acalmar as pessoas também. tá. Assim, algumas pessoas... É que, assim, é uma pandemia. Eu não acho que seja necessária essa medida. Principalmente aqui em Foz do Iguaçu. Enfim, teve, né, poucos casos. Enfim, até agora não vejo necessidade disso. Mas vamos lá. O que acontece? Todo plano de saúde, e isso é uma regra estabelecida pela ANS, tem que ter um prazo mínimo para se fazer para se fazer um exame, para se fazer uma cirurgia, para se fazer alguma coisa. Isso é chamado de procedimento eletivo, certo? O que acontece? Prevendo uma sobrecarga do sistema em geral de saúde, a ANS ela prorrogou esse prazo. Então, por exemplo, se eu tinha um prazo máximo de fazer uma consulta, eu quero consultar com a doutora Alissa, pela Unimed, vamos supor, ou pela Itamed, quem seja. Bom, eu não consegui me consultar com ela dentro do prazo de 10 dias, mas você, em tese, se você, consumidor, não conseguir uma consulta num prazo razoável, estipulado, você pode procurar um médico particular e a Unimed vai te ressarcir. O que aconteceu agora? Eles elasteceram esse prazo, prevendo uma sobrecarga do sistema de saúde. Então, por exemplo, se eles aumentaram por prazo indeterminado, eles aumentaram esse tempo que você vai levar na fila para se consultar. Então, eu tenho uma cirurgia, eu tenho que fazer uma cirurgia dentro de 15 dias. Não, agora não são mais 15 dias, são 30. Sabe? Então, é isso que aconteceu para o consumidor. Mas todo mundo tem que entender, e isso aconteceu hoje. Sua pergunta foi bem interessante, porque hoje me ligou um rapaz chamado Thiago, não vou falar sobre o nome dele, mas ele já é meu cliente e ele me falou uma coisa assim: olha, a minha mulher, ela tem um problema no... Ah, meu Deus, esqueci o nome, que tem pé na vesícula. Ela tá com um problema na vesícula. E assim, o médico diz que é urgente. Ela come e passa mal. Ela almoça e passa mal. Ela janta e passa mal. E o problema é na vesícula dela, foi constatado. E é uma coisa de urgência. Bom, se é de urgência, não existe esse prazo. Não existe prazo prorrogado para urgência e emergência. Então as pessoas têm que entender que procedimento de urgência, de plano de saúde, urgência é agora. Isso não entra no prazo. Então, eu quero fazer uma consulta para, sei lá, de pele, alguma coisa que não seja de urgência e emergência. Esse prazo, Rotina, né? rotina, coisa de rotina. Quero lá fazer qualquer procedimento rotineiro. Não vai entrar. Mas todo procedimento de urgência e emergência continua entrando. Vou te dar meu ponto de vista como médica, até que eu acho interessante Tá, para as legal. pessoas entenderem essa visão.
eu como médica, hoje, eu não gostaria de ser operada nesse momento de pandemia, em que podem ter diversos pacientes doentes com uma doença infecto-contagiosa no hospital. Então, isso é importante também para você, não, que bom, minha cirurgia foi estendida, esperou passar o pico da doença e daí eu ser operada. Eu, como médica, eu iria querer esse prazo a mais, assim. Aí uma cirurgia que pode esperar, eu não ia querer ser operada nessa fase. Eu gostaria de esperar e ser operada numa fase em que menos chance de ter pessoas com uma doença infecto-contagiosa no hospital. Eu acho que isso também é interessante. É uma visão interessante. Eu não tinha pensado sobre isso. Uma visão Eu penso dessa forma. Eu queria te perguntar uma coisa. Sai um pouquinho da época da pandemia, porque isso serve para qualquer época. É sobre home care. Tem algumas pessoas que têm pacientes em situação especial, que precisam de cuidados diários, ou às vezes um paciente idoso que precisa estar ao lado do ente querido ali em casa. Essa pessoa às vezes tem que largar o emprego, tem que fazer diversas situações para poder cuidar daquele ente que está ali adoecido. Que tipo de medidas a gente pode ter? Ou paciente que tem convênio, até um paciente que não tenha. Tem algum tipo de programa que a gente possa cuidar desses pacientes? Sim. Bom, é uma pergunta, sabe que é uma pergunta muito boa? Não é porque é fora da pandemia, é porque ela está muito dentro. Porque justamente, muita gente hoje não pode ficar nos hospitais justamente para não se contaminar, que é justamente essa visão que você acabou de falar. Muita gente tem que sair de dentro do hospital hoje, que pode ficar internado em casa, entende? Só que, na verdade, está encontrando dificuldade. O que acontece? Todo plano de saúde, do mais barato ao mais caro, ele é obrigatório a cobrir o home care. O que é o home care? As empresas essas empresas como Unimed, Itamed, etc., todo e qualquer plano de saúde, eles costumam enganar os consumidores. No seguinte sentido, olha, a pessoa precisa ficar em casa. Se ela precisa ficar em casa, às vezes o plano de saúde vai lá e dá um respirador e uma fisioterapia de vez em quando. Isso não é home care, as pessoas se confundem, elas se contentam com isso e isso não é nada. O home care que todo mundo tem que saber, imagina que é uma UTI no hospital, da mesma forma que uma pessoa está na UTI do hospital, ela vai estar numa UTI dentro da própria casa. E isso vai nutricionista, ou seja, vai dar toda até a papinha. A enfermeira, que às vezes, ou a técnica. A enfermeira, técnicos, o TO, vai ter que ter tudo. Tudo que uma pessoa tem lá, ela vai ter que ter em casa. E ninguém sabe disso. Às vezes as pessoas se contentam com pouco. E realmente, você conseguir isso pelo plano de saúde, aqui em Foz, por exemplo, e isso eu posso dizer porque eu escutei diretamente, por exemplo, da Unimed, para vocês terem uma ideia, que é isso que é uma coisa que eu bato em cima. Por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, uma cidade com aproximadamente 300 mil habitantes, não tem nenhum home care. Nenhum home care tem em Foz do Iguaçu concedido pela Unimed. Eles têm sim esse, pega aqui um respirador, alguma coisa só. Mas home care realmente instalado não tem. Tanto que o primeiro, na verdade, do oeste do Paraná, que pelo menos foi noticiado, isso foi em 2015. Sabe? Que aconteceu em Medianeira. Mas assim, é dificílimo, você só consegue na justiça. Todo mundo que tem necessidade, por exemplo, pacientes que estão em estado terminal, estado vegetativo, que não tem por que permanecer lá dentro do hospital, dentro do hospital, tem o direito de ficar em casa. E todos os planos de saúde têm que cobrir isso. Basta entrar na justiça porque vai conseguir. Vai conseguir. Esse é um momento super interessante, então, para esses pacientes saírem do hospital, mais ainda. Exato, é mais ainda agora. E agora que, ao mesmo tempo que a Unimed diz, não, a gente até prefere que fique em casa. Mentira. Nenhum plano de saúde quer isso porque é muito custoso. E o que acontece agora? Isso é recente, tá? Por exemplo, isso é uma coisa que está acontecendo agora num dos processos, por exemplo, que eu tenho de home care. A Unimed, ou o plano de saúde, ou o Itamed, ou qualquer um plano de saúde, eles pegam e, ao final da sentença, eles terceirizam. Então, a pessoa paga o plano de saúde, existe uma sentença judicial obrigando ela a cumprir, o plano de saúde a cumprir tudo isso na casa da pessoa sem um custo a mais, sem R$100 a mais. E o que eles fazem? Eles terceirizam e botam uma empresa meia boca, que é o que está acontecendo, então está gerando vários problemas de novo, porque nem essas empresas terceirizadas estão cumprindo o que tem que cumprir. Então, assim, home care, hoje em dia, por que é interessante saber?
Porque o Brasil é um país que tende, num futuro muito próximo, a envelhecer. E muita gente paga plano de saúde desde 94, 95, 96, ou seja, está pagando plano de saúde há 26 anos, há 25 anos, não sabe. E às vezes está lá, vegetando numa cama, que poderia estar pelo menos em casa, no conforto da família, de ter mais acesso a familiares, etc. Ele não consegue. Então, assim, o home care é uma coisa seríssima. E está previsto pela ANS, é obrigatório. Dentro dos hospitais, algumas vezes eu já escutei isso. Ah, eu tive que largar o meu emprego, alguém da família largou o emprego para fazer a função de controle de mudança de posição do paciente, administrar os medicamentos, controle de feridas. A pessoa acaba assumindo uma função de cuidados que não era nem a função dela, ela nem é uma pessoa talvez capacitada para isso, mas pelo familiar ela larga o emprego, faz, e outra pessoa da família assume o custo, assume muda a estrutura familiar. Realmente o home care é uma coisa, ainda no Brasil, que não está bem estabelecida, acho que em nenhuma região, e que muda a estrutura familiar, né? Você trazer uma estrutura hospitalar para dentro de casa é uma estrutura custosa. Todos os profissionais que envolvem isso, o conhecimento médico, as avaliações periódicas, não é fácil. E é legal a gente saber que isso é uma coisa que deve ser coberta pelo convênio. Acho que a maioria das pessoas realmente não tem esse conhecimento. E uma outra coisa que você falou sobre custo de ter um home care em casa, na verdade, pode ser custoso para o plano de saúde. O que tem de custo para o consumidor é fazer uma adequação do local, certo? E mais, uma coisa que todo mundo tem que saber e pouca gente sabe. Quem tem home care em casa tem um desconto da Copel. A Copel faz um desconto, um percentual a conta de luz fica bem mais baixa para quem tem esse tipo de instrumento domiciliar. Tem convênio com a Copel de que pode baixar a conta de luz. Eu só não me recordo agora para quanto vai, se você paga apenas 30% ou se baixa 30%, isso eu não me recordo. Mas é uma coisa que também pouca gente sabe que tem esse direito. Porque os condensadores de oxigênio, os aparelhos que às vezes alguns pacientes em estado pior precisam, eles puxam muita energia. Então, isso é uma coisa que é um desconto super necessário nesses pacientes, porque ajuda mesmo. A conta de luz tende a subir bastante. Uma coisa interessante também é, assim, a gente consegue entender um lado do plano de saúde nisso pelo seguinte. Algumas pessoas não entendem. É que assim, bom, primeiro, o paciente está em casa, ele está numa UTI, certo? É como se ele estivesse numa UTI no hospital. Sim, quem está, mas e o familiar? Se o familiar não estiver no hospital, o paciente não vai ser atendido? Sim, ele vai ser atendido normal. Ele vai ser atendido, o paciente. Mas e como que funciona, por exemplo, se eu estiver em casa? Tá, daí eu saio de casa. Essa é uma coisa que realmente é o que traz um pouco de confusão. É a única. Não, eu sou responsável por alguém, tá? Então tem enfermeiros dentro da minha casa. O enfermeiro tá para cuidar. Ah, mas eu vou sair de casa. Sim, mas e se alguém bater no portão? O enfermeiro não tem que ir lá atender o portão. Sim, o enfermeiro não tem que receber. Ele tá para cuidar. Então, essa é a única coisa que é o problema que gira. Daí você tem que fazer uma declaração de que você exime o enfermeiro. A pessoa que está ali para o cuidado do doente. De qualquer outro tipo de coisa. Então, porque também você não consegue. Se você ficar vinculado a uma pessoa, se você não puder sair da tua casa, como é que você vai pagar uma conta de luz? Como é que você vai fazer uma lotérica, um mercado? Você não tem o que fazer. Então, você tem o direito de sair de casa. Os planos de saúde, eles usam isso. Alguns planos de saúde para home care, eles usam o fato, não, você não pode sair. Ah, você quer ter home care em casa? Então agora você vai ter que ficar em casa. Isso não existe. A pessoa tem que ter a vida dela normal. É como se ela estivesse no hospital. Ela fica 24 horas no hospital acompanhando o ente querido que está lá? Não. Então, as pessoas costumam fazer isso. Então, não pode fazer. Olha, eu acho que disso, assim, de plano de home care, esses são os pontos mais interessantes que eu acho que deveriam ser destacados, são esses daí. Legal. Gente, quem entrou agora, essa live vai ficar gravada nas próximas 24 horas. E depois também, se der certo, a gente vai colocar no YouTube. Então fica aí para quem quiser assistir mais para frente ou quiser indicar para
amigo assistir, que vê que tem alguém numa situação de home care precisando de ajuda, essas dicas vão estar todas gravadas e disponíveis aí por um bom tempo, tá? Eu vou seguir aqui. Ah, recebemos mais uma pergunta. Vou deixar a minha que está anotada aqui para depois. Em relação à FIV, FIV é fertilização in vitro, são pacientes de infertilidade que não conseguem engravidar de forma natural. E os planos de saúde ainda não tem nenhuma lei que nos ajude a realizar a FIV, que é a fertilização, pelo plano de saúde ou com a ajuda dos planos. Acho que é uma questão, como eu gosto muito da reprodução, eu já tinha até levado para ti essa situação. O que você tem para contar para a gente aí, para a gente ou dar esperança para essas mulheres que estão tentantes nessa fase? Vamos lá. Primeiro, tá? Esse procedimento, tá, da fertilização in vitro, ele não está previsto no rol da ANS. Ponto. Mas existem algumas decisões, e eu posso te dizer pelo menos de uma que eu já vi, não posso falar o nome da paciente, etc., que subiu até o Superior Tribunal de Justiça. Então, assim, é um recurso especial que chegou até lá, onde uma ministra ela decidiu que, sim, o plano de saúde ele é obrigado a fornecer isso. Aliás, perdão, o SUS. O SUS é obrigado a fornecer a fertilização in vitro. Eu achei interessantíssimo isso. E assim, infelizmente, mesmo sendo uma decisão, tá? Ela falou plano de saúde, mas eu estou falando já de SUS, porque de repente ela nem precisaria pagar. O SUS foi obrigado, e é mais de um caso, tá? A pagar a fertilização in vitro, que era um procedimento referente àquele processo, eram 12 mil reais e a pessoa conseguiu ganhar isso do SUS. Bom, mas e como funciona? Funciona para todo mundo? Infelizmente, só vai conseguir isso quem entrar na justiça. E assim, e também não é certo. Não é certo que vai ganhar. Garantido. Não é garantido. Porque assim, embora seja uma decisão do STJ, ok? Do Superior Tribunal de Justiça, Brasília, não é uma decisão vinculativa. Ela não vincula todos os processos abaixo. Mas assim, mas se tu pensar, não, mas se já chegou lá em Brasília, por que os tribunais abaixo vão decidir diferente? Realmente, se já a Brasília decidiu assim, não teria por que decidir abaixo. Abaixo decidir diferente. Então, o que eu recomendo para essa pessoa, se ela não conseguir pelo plano de saúde, ingresse com medida judicial. Pelo menos para tentar contra o Sistema Único de Saúde, porque já tem decisões favoráveis nesse sentido. Procure o profissional, o seu profissional, se você tem um advogado, procure o profissional do direito e entre com uma medida judicial. Porque se outras pessoas, e já tem julgamentos nesse sentido, se outras pessoas conseguiram, você também pode ter esse direito. Então, assim, é possível? É possível. Só que vai de juiz para juiz, mas tem que saber. Já existe um julgamento lá no STJ favorável ao teu caso. Pelo SUS, grátis. Plano de saúde. O SUS, ele tem poucos serviços disponíveis de infertilidade no país e tem diversos critérios. Eu vou falar do que eu conheci quando eu trabalhei em São Paulo. E para enviar a paciente conseguir chegar a essa chance, tinha que ter até certa idade, certo caso, tanto tempo, uma fila tão grande que às vezes a paciente passava da idade limite e não chegava. E é claro que um serviço, né? A gente tem o SUS em São Paulo, tem em Brasília, mas às vezes esses únicos serviços não vão dar conta de um país inteiro. Então, eu acho que a reprodução ela precisa ter alguma ajuda aí, governamental para tentar atender. Por que a paciente de São Paulo tem a chance de conseguir isso e a nossa paciente aqui no Paraná às vezes não tem? E vou ainda um pouquinho mais fundo, porque tem pacientes de oncologia, pacientes de câncer. Lá em São Paulo, esses casos era vaga zero. A paciente de câncer que ia começar um tratamento que poderia prejudicar os ovários, ela conseguia iniciar o tratamento dela praticamente no mesmo dia, captar antes de iniciar uma quimioterapia ou fazer uma cirurgia. Como a gente vai oferecer isso para a nossa paciente aqui? Talvez a forma judicial, a gente consiga que essa paciente vá e colha os óvulos lá e fique com isso congelado. Então, acho que isso é uma falta de conhecimento, às vezes, da população que isso existe, e a gente começar a brigar por isso.
Eu não sei Vai. como funciona no direito, mas a partir do momento que começam a aparecer decisões favoráveis, aí o Claro. governo talvez tenta fazer de alguma forma que essas pacientes tenham esse direito garantido, né? Não sei se funciona dessa forma. Funciona exatamente assim como você está falando. Por exemplo, só para você falar, só para você saber, esse caso que eu estou te falando agora, dessa fertilização in vitro, que foi concedida pelo SUS para se fazer, é do Rio de Janeiro, de Goitacazes. Então, assim, É uma se cidade todos que nós... não tem pelo SUS, por exemplo. Então, E, na- provavelmente e eles na- conseguiram encaixar lá no serviço do SUS. Não, ao contrário, na verdade, a pessoa que conseguiu. Porque assim, Goitacazes tinha, olha que absurdo, Goitacazes tinha. E a pessoa que ela morava numa outra cidade, e ela falou assim: ó, por que, que no meu SUS, que é justamente isso, por que, que no meu SUS aqui da minha cidade eu não tenho, e em Goitacazes tem? E ela entrou com uma ação para ser operada na cidade tal, porque é estadual, e E tinha o foi serviço. atendida. Tinha o serviço, ela ganhou. Conseguiu fazer por lá, gratuitamente. Se todo mundo procurar o direito, se todo mundo começar a entrar com ação, vai conseguir. O que precisa é justamente isso. Bater, bater, bater até furar. Enquanto as pessoas não Sim. procurarem o direito, não vai conseguir. Eu não conheço aqui em Foz se tem isso. É uma situação que eu realmente não sei, não me contaram. Até agora, até onde eu sei, o SUS de Foz não tem nada baseado em reprodução, nem um atendimento ambulatorial de consulta e nem FIV não tem laboratório, né? O mais próximo daqui seria Cascavel ou as outras cidades. Então, é uma coisa que talvez começando a ter esse tipo de procura, quem sabe um dia a gente tem esse serviço aqui. Ia ser Exato. maravilhoso. Eu que adoro essa área ia achar maravilhoso. Exatamente, mas primeiro as pessoas têm que se conscientizar e correr atrás do próprio direito, do direito que tem. Só basta correr atrás. Exato. Uma outra coisa, doutora, só para lembrar, assim, que falando disso agora, esses tempos atrás me comentaram a respeito de reembolso do médico, certo? Da Ah, consulta, né? De poder de escolher o seu médico. isso, E não exatamente. só aquele que está dentro do grupo do convênio. Exatamente. Então, assim, ó, como que funciona isso? Bom, também não é previsto pela ANS e nem poucos planos de saúde autorizam isso que acontece. Então, por exemplo, mas olha, assim, vamos do começo. Bom, temos que saber então que o plano de saúde ele tem um contrato. Aquele contrato ele exclui, porque aquele contrato ele já tem os seus médicos. Quando você entra num plano de saúde, ele já tem os médicos que estão lá. Você pode escolher entre aqueles médicos, você pode eleger entre aqueles médicos. E a ANS concorda com isso. Ok? Então, nenhum plano de saúde pela ANS é obrigado a fazer esse reembolso do médico que eu quero escolher por fora. Acontece que também no Superior Tribunal de Justiça, tá, em Brasília, recentemente teve uma ministra que ela decidiu num processo muito interessante referente a isso. No artigo 32 da Lei do Plano de Saúde, diz que quem tem plano de saúde e é consultado no SUS, o plano de saúde tem que ressarcir o SUS. Então, daí o julgamento dela foi justamente isso. Mas espera aí, se a pessoa é atendida pelo SUS, ela fez essa analogia, se a pessoa é atendida no SUS, mesmo tendo plano de saúde, às vezes, alguma coisa, independentemente da situação, o plano de saúde ressarce o SUS até o limite da tabela, então, por que não pode o Ressarcir a particular... pessoa que está pagando, né? Exato, exatamente. Então, por uma decisão, assim, decisão judicial, que eu também te digo, é a mesma coisa. Puxa, eu tive que fazer isso e eu não consegui, meu plano de saúde não está me reembolsando. Bom, primeira coisa que a pessoa tem que saber. O pagamento para o profissional existe uma tabela. A doutora deve saber. Existe uma tabela. Então, vamos supor, olha, hipoteticamente, eu gastei R$ 300 numa consulta. O plano de saúde, ele tem uma tabela máxima de R$ 100. Ele vai te ressarcir em R$ 100. Esse é o limite que ele pode te ressarcir. Qual que é o diferença? Assim, o que os planos fazem? A maioria não. Alguns planos de saúde, já para ser diferenciados, para ser aquele que atende melhor, eles já concedem isso automaticamente. Eles já concedem. A maioria não. O Unimed, Itamed, não fazem isso. Então, mas primeiro, então assim, para você primeiro ter o direito, tá? Para você ter o direito, primeira coisa, e isso sem precisar recorrer à justiça, sem recorrer à justiça. Primeira coisa,
eu quero me consultar com tal médico que está lá no plano. Se extrapolar o prazo da consulta, eu posso me consultar com o médico que eu quiser e eu vou ser ressarcido. Porque tanto por isso que existe aquele prazo para consulta eletiva, para determinados procedimentos. Tá? Resolução 259 da ANS. Então, se passou o prazo e eu não fui atendido, mas eu pago meu plano de saúde para ser atendido dentro daquele prazo que a ANS estipulou. Se passar daquele prazo, eu posso procurar um outro médico, sem problema nenhum, e vai ter que me ressarcir administrativamente. Aí, em virtude disso, olha, mas igual, agora como teve esse processo que chegou até Brasília e agora está chovendo, agora tem vários e agora está acontecendo isso bastante, as pessoas estão querendo procurar o seu médico. Então, por exemplo, eu quero me consultar com o médico X custa 200, eu vou lá, pago 200 e recebo 70, por exemplo, da Unimed, da Unimed, da Itamed, qualquer plano de saúde. Se o plano de saúde disser, não vou lhe pagar, lembre-se, ele está amparado pela ANS. Ele está dizendo que ele não vai te pagar. Bom, o que tu tem que fazer então? Entrar com uma medida judicial. Recorrer ao judiciário para você conseguir receber isso. Daí isso vem com juros, correção monetária, independentemente do procedimento. A gente está falando de R$70, uma coisa módica. Mas pode ser um procedimento cirúrgico, pode ser pinos na coluna, enfim, que são coisas que são bem mais caras do que isso, você consegue o ressarcimento. Até o limite da tabela do plano de saúde que você tem. Mas o interessante aqui em Foz, essa coisa do reembolso, acho que está começando ainda. Lá em São Paulo, era uma coisa rotineira. Tanto a consulta, a cirurgia, era rotineiro. Os pacientes já sabiam, não, meu reembolso de consulta é tal, mas é porque eu acho que talvez é uma região que já vem fazendo isso há mais tempo. Exato. Então, a paciente tinha esse conhecimento. Lá no consultório, às vezes, eu não sabia nada disso, mas a paciente já sabia tudo. Não, doutor, o meu reembolso de cirurgia, ele sai em 7 dias, eu recebo pelo aplicativo. Então, às vezes a gente não precisava saber, a paciente já sabia tudo, porque era uma coisa rotineira. E eu acho que vai se estender para os interiores e para o resto do país logo, tanto que está sendo comentado aqui. Exatamente. Mas assim, justo, para que isso aconteça, veja só, para que isso aconteça, por exemplo, os planos de saúde, vamos falar locais, os planos de saúde que estão disponíveis para nós aqui em Foz do Iguaçu, certo? Por exemplo, para que isso aconteça de forma voluntária do plano, a resistência do plano ela tem que ser custosa. Quando a resistência dela em ressarcir, em reembolsar, começar a gerar custo judicial, começar a gerar, quando ela começar a pagar dano moral, e quando começar a gerar um custo, ela vai resistir menos. Então as pessoas precisam procurar mais o direito disso, porque a gente fala, vamos entrar na justiça por causa de 40, 70 reais. Precisa ser o direito. Entende? E é com isso que vocês vão. É com isso que a população, o consumidor, ele vai conseguir o direito. É entrando com essas medidas, entrando com essas ações, que se vai conseguir. Porque a partir do momento que uma operação, que uma modalidade de comércio, ela começa a custar caro para uma operadora, entendeu? Ela começa a parar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Todos os planos de saúde têm ressonância magnética. Todos. A ANS assegura. Nossa, tem paciente que fala que não cobre. Exatamente. O contrato. Já recebi isso. Meu próprio contrato não cobre. Entendeu? Só que cobre. É obrigatório cobrir. Então, você tem que entrar na justiça. Porque está na ANS, por exemplo. Um procedimento ao ano. Você tem direito a uma ressonância ano. No mínimo. A ANS cobre. Mas porque você vai chegar na Unimed ou na Itamed, ou qualquer outro, Bradesco, enfim. Bradesco não, porque depende do plano. Mas o Bradesco eu não sei, não tenho conhecimento do Bradesco, mas estou te dando exemplos. Se você chega no plano de saúde e pede uma ressonância, no contrato, dificilmente o contrato, por exemplo, de enfermaria, ele vai cobrir isso. Vai estar escrito que cobre isso. Nossa, e sabe que isso é uma queixa recorrente? Às vezes eu opero endometriose. E às vezes a gente fica ali precisando do exame, tendo que fazer um monte de justificativa, porque você quer, às vezes, programar de forma mais organizada a cirurgia. E, mas com ultrassom consegue ver. Não, mas é necessário. Então, uma ressonância antes da cirurgia, às vezes a gente demora para conseguir. Exato, e é o direito da pessoa. Ela está pagando por isso.
Então, esse que é o problema, assim, ó. E por isso que eu bato tanto em cima nos lugares que eu vou, que as pessoas têm que procurar e exigir mais de plano de saúde. As pessoas têm que procurar mais o direito delas referente a plano de saúde. Porque elas só vão... Porque, às vezes, igual... Quem faz ressonância magnética só faz porque... Não é que só faz, mas geralmente é porque está precisando de urgência. Uma outra coisa absurda que acontece, tá? Inclusive, eu vou dar um exemplo mesmo, que esses dias eu vi uma live sua com o Dr. Kennedy, um excelente médico, ele é meu médico também. Então, eu mesmo, eu fiz umas consultas, porque ele é imunologista também, né? Além de pediatra, mas eu pedi umas consultas sobre imunidade. Falei, eu quero ver como é que eu tô. E aí, eu precisei justificar para a Unimed, para uma pessoa que não é médica, para um auditor que não é médico, um auditor que ocupa um cargo administrativo, do porquê que o médico estava pedindo aquela cirurgia, aquele exame. Falei, olha, desculpa, eu não vou te explicar o porquê. Primeiro que é um segredo de justiça meu, um segredo meu médico. Eu não sou obrigado a falar para você o porquê que eu quero. Veja, eu não estou pedindo um exame não estou pedindo... Tem indicação. Não, não é isso. Veja, é um médico imunologista, ele tem essa especialidade, pelo menos até onde eu sei, e ele está pedindo exames de imunidade. E eu estou pedindo exames de imunidade. Por que eu preciso justificar para você, para a Unimed, o porquê que o médico está precisando? É óbvio que uma sentença judicial favorável. Eu mesmo precisei entrar com o processo, eu não vou te dar. Não vou fornecer para vocês essa justificativa. Essa justificativa é abusiva. Está previsto no meu plano esse exame, você é obrigado a fazer esse exame. Eu não preciso lhe explicar o porquê. É isso que as pessoas têm que entender. O plano de saúde, isso é normal. Qualquer coisa que tu vai fazer hoje, nós queremos uma explicação do médico. O médico não tem que dar explicação. E as pessoas vão atrás. Aí o que acontece? Às vezes já fiz muito laudo. Vixe, que eu já fiz de laudo para convênio. Meu Deus, de exame, pedido de cirurgia. Eu vou ter que incomodar o médico. Eu faço particular mesmo. Faço exame particular que é baratinho. Não pode. É direito seu. E, decisões judiciais recentes dá dano moral. Tá? O plano de saúde não pode fazer isso. Dá dano moral. Porque teoricamente você está entregando o segredo médico, né? Não, exato. Se for, às vezes, porque assim, embora... Desde que não seja, nós estamos falando de plano de saúde, é procedimento reparador, não é estético. Se tudo que você está fazendo, se você estiver fazendo, pedindo alguma coisa que seja reparatória, não tem necessidade de pedir uma justificativa. Agora, por exemplo, eu consigo entender, olha, uma retirada de mama, de excesso de mama, tá, mas é estético ou reparador? Não, tem que ter um laudo da coluna, alguém para dizer, realmente tem um problema. Aí eu consigo entender, mas umas coisas tão óbvias, não pode acontecer, entendeu? Coisas óbvias, sim, a Unimed não pode pedir explicação alguma. Sim. A Marília está perguntando aqui, doutora, a Unimed liberou? Acho que deve ser a caso do teu exame, que teria que justificar. E você se liberou. A Unimed não liberou. A Unimed não liberou o meu exame. Eu preciso daí... Assim, eu imaginei que o exame de sangue era um exame chamado antidifteria, tá? Imagina, difteria, mas enfim, é um exame que o médico pediu, acabou. Então era um exame chamado antidifteria. Ele custava R$160. Eu imaginei que devia ser um exame que custasse £2. Não era um exame de R$2.000. Um exame de R$160 para o particular. Imagina quanto que a Unimed ia pagar, por exemplo, para o laboratório. Eles não liberaram, eu paguei, foi pago particular, porque eu precisava do exame. Recebi isso daí judicialmente e mais um valor de dano moral em cima. Tá? Não, eles não liberaram. Entrei com medida judicial. Certo. E já foi julgado, transitou em julgado, já acabou. Gente, tá acabando nossa live. Minha bateria também, doutor. Ixi, acabou a bateria. A minha bateria deve ter uns 6% mais ou menos. Ainda deu certinho, então. Gente, eu vou encerrar, porque se a gente começar mais uma questão aqui, não vai dar nem para terminar. Quero agradecer ao doutor Ademar Montoro Filho, que conversou aqui com a gente, respondeu todas as perguntas. Acho que ele deixou tudo bem claro. Vamos deixar essa live disponível por 24 horas aqui no Instagram. E se der tudo certo, posteriormente vai estar no YouTube também.
Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada Eu que por todo esse agradeço. tempo aí que você dedicou, E pessoal, parabéns. aqui no meu Insta. Parabéns. E só tenho a agradecer. Um beijo. Fica com Deus. Um Até beijo, mais. fiquem com Deus. Boa Tchau, noite a tchau. todos. Tchau, Boa tchau. noite. Lembra do print da...